Olá, tudo bem? Nesse vídeo, iremos demonstrar como elaborar diagramas de sequência e de comunicação. Então, vamos lá. Nos vídeos anteriores, iniciamos um projeto IML para um sistema hipotético para PET, para cadastro de PET, definindo o modelo de casos de uso, o projeto de interfaces e o diagrama de classe. Então, tudo pronto, passamos para a fase seguinte, que com base nesses três elementos e analisando de forma conjunta, olhando os três, tanto o diagrama de classes, modelo de casos de uso e as interfaces, todas elas ao mesmo tempo, de forma conjunta, conseguimos elaborar os diagramas de sequência e os diagramas de comunicação. Esses diagramas são especialmente importantes, pois é através deles que conseguimos analisar as interações que irão ocorrer entre o usuário do público-alvo, ou seja, aqueles que irão assumir o papel de atores do sistema, com o próprio sistema, ou seja, as funções ou métodos, ou ainda as operações das classes. E tudo isso por meio das interfaces. Então, nós temos os atores, os usuários, que interagem com as interfaces, que, por sua vez, irão buscar ou irão executar os métodos das classes. Então, o que nós vamos fazer agora são os diagramas de sequência. Então, o diagrama de sequência, é importante que nós façamos um diagrama de sequência, ou cada caso de uso, na verdade, pode ter mais de um diagrama de sequência. Tá? Então, os diagramas de sequência sempre devem ser definidos. Para cada caso de uso, então vamos supor, eu tenho o caso de uso 1, que é cadastrar raças. Cadastrar raças. Que nós já vimos nos vídeos anteriores, né, que ele tem uma determinada sequência de ações. Né? Então, no cadastro de raças, nós temos o quê? Tá? Que o funcionário vai abrir uma tela principal, vai verificar todas as raças, daí vai cadastrar essa raça e depois vai gravar essas informações. Tem uma sequência aqui para cadastrar novas raças. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um diagrama de sequência para cadastrar raças quando é novo. Especificamente, cenário principal. Então, o que nós precisamos colocar num diagrama de sequência? Primeiramente, quem vai interagir com esse cadastro de raças? Nós vimos que quem faz o cadastro de raças é o funcionário do Pet Shop. Então, nós temos como sendo um dos objetos o funcionário do Pet Shop. Está aqui com a sua respectiva linha de vida. Os elementos todos estão lá no vídeo sobre diagrama de sequência. Os elementos que fazem parte do diagrama de sequência com a anotação. O que nós vamos, ou quais serão as interfaces que serão utilizadas para realizar esse cadastro de raças? Então, veja, eu tenho uma tela de cadastro de raças principal, que vai mostrar as raças, que ele vai clicar no novo, e aí ele vai vai abrir o cadastro das raças. Então, eu utilizo basicamente duas interfaces, com a lista, que chamo de principal, e o cadastro da raça propriamente dito. Então, eu vou colocar aqui. Né? Vou dizer que eu tenho o cadastro principal, aqui o cadastro principal, e eu tenho o cadastro de raça. Cadastro de raças. Tá? Cada um com as suas respectivas linhas de vida. Então, novamente, coloco todas as linhas de vida. E, por fim, eu identifico quais são as minhas classes que fazem parte ou que vão ser utilizadas nesse cadastro. Como é que eu sei quais são
as classes que eu vou precisar, né? Então, novamente, eu volto para o diagrama, para o cenário, né? Olho aqui nas interfaces e vejo o seguinte: eu tenho uma lista de raças com o porte. Aqui eu vou ter nome da raça, o porte, as características, a foto. Posso ter esse tipo da raça. Então, vamos ver onde que eu encontro isso. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos olhar na raça. Na raça eu tenho nome. Eu tenho tipo. Foto. Porte, características. E na lista? A lista de raças, uma lista de porte. Então, eu vou conseguir dar tanto pelo nome das raças e o respectivo porte, fazendo uma forma de eu listar todas elas. Ou seja, a única classe que eu vou precisar para cadastrar todas essas informações que estão aqui é a classe raça, ou raças, né, como ele está cadastrado. Então, eu venho aqui e coloco a minha classe chamada raças, com a respectiva linha de vida. Muito bem. E agora, como que eu utilizo esse diagrama, como que eu faço para elaborar o diagrama de sequência? Como que ele funciona? Então, o diagrama de sequência, ele vai demonstrar como que funciona a interação, como que funciona essa forma de comunicação entre o ator com as classes por meio das interfaces. Então, sempre você vai ter que um ator vai se comunicar com a classe, mas ela é feita por meio de uma interface. Ninguém cadastra uma nova raça se não tiver uma interface, seja a interface do sistema, seja a interface da base de dados. Dificilmente você vai colocar os zeros e uns diretamente na base. Tá? Então, você sempre tem essas interfaces. E ela funciona, essa sequência, sempre de cima para baixo. Então, vamos lá. Então, olhamos o cenário. Agora, voltamos aqui para o cenário com a tela e vemos aqui. O funcionário abre a tela de cadastro de raças principal. Então, possivelmente, o funcionário digitar ou vai apertar um botão numa homepage. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Então, deve ter aqui uma homepage, né? Em que nessa página principal, o funcionário clica, né? Ele vai selecionar que ele quer cadastrar uma raça. Então, ele deve ter um botão lá para cadastrar uma raça. E dessa tela aqui, ela vai abrir o cadastro da tela principal. Ou seja, para ele abrir esse cadastro, significa que existe uma função, um método. Foi desenvolvida uma função, uma function, enfim, em que ele faz o quê? Ele cria uma tela principal, ele faz esse desenho aqui, ó, esse desenho dessa tela principal. Então, o que vai fazer nesse abrir aqui, essa tela abrir, ela representa, na verdade, vou colocar aqui, ó, ela representa o desenho da tela de cadastro de raças. Essa aqui é a principal, que a gente está chamando de principal, que tem a lista. Então, é isso que significa o abrir. O professor Mário chama normalmente essa função de entra dados.
Então, entra dados do cadastro principal. Tá? Seria o equivalente aqui só para abrir ou para, vocês podem dar o nome de criar tela. Então, eu já sei que eu vou ter um método aqui que vai ser o referente a criar, né, abrir essa tela. Então, veja, já tem um método, abrir, e ele vai estar desenvolvido aonde? Onde é que vocês vão programar? Em que lugar que vocês vão programar? Dentro da interface do cadastro principal. Então, lá no form do cadastro principal, uma das funções que vocês vão criar vai ser essa para abrir, para ele executar esse método que está lá dentro da interface. Então, abra o form, né? E tem o abrir o form. Aí, o que acontece? Abrir o form, tá? Quando ele abre esse form, como eu disse para vocês, o professor Mário, ele costuma chamar aqui de um método chamado entradados. Entradados. Então, o que significa esse entradados? Aí sim, aí é pegar e dizer assim, deixar isso aqui prontinho, já com as informações preenchidas. Né? Por quê? Porque eu preciso trazer essas informações. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele abre essa tela de cadastro de raças principal, o sistema vai mostrar a lista de raças cadastradas. Então, quando ele abre a tela, eu quero que seja executado o método entradados, ou seja, ele vai buscar todas as informações dessas raças, a lista das raças que estão cadastradas e vão trazer para dentro do meu sistema. Então, deixa só eu apagar aqui a minha, estava errada. Ok. Então, abri o sistema lá do cadastro. Desse cadastro principal, desse form, ele vai chamar essa função. O que faz o entradados? Ele vai buscar todas essas, vai executar um método. Então, aqui nós temos um método que está cadastrado na raça. Ou seja, dentro da classe raça, tem uma classe que se chamou de raça. Você vai ter, dentro dessa classe, as propriedades, os atributos, que você vai ter que definir quais são as propriedades, e você vai ter os métodos. Então, um dos métodos, vamos chamar daqui, o function, vai ser uma que se chama entradados. Ela é uma função. O que ela vai fazer nessa entradados? Então, ela vai pegar e vai listar, né? Então, ele vai listar todos ou todas as raças. Comando para listar todas essas raças aqui, qual que é? Select. Né? Select o quê? Eu quero que ele apareça o nome da raça, acho que esse é o que está lá, o nome da raça, e que apareça o tipo, o porte, né? Da onde que vai vir essa informação? Então, from, e aí o nome da tabela, vamos supor que se chame tabela, onde está a base de dados. A tabela de raças. De raças. From tabela de raças. E aí, ele vai, com isso, mostrar, vai preencher todas essas informações. Então, a partir do momento em que você pede para que o sistema mostre, né, que ele vá buscar essas informações, ele busca e aí ele vai mostrar isso na tela principal. Mostra lista de raças. Então, a linha tracejada é uma resposta a uma solicitação. Então, a partir do cadastro principal, ele vai executar a função entradados que está na classe raça. Então, eu tenho um form, vamos colocar aqui, um form cadastro
principal, em que em algum momento desse form ele tem essa execução desse entradados. Então, em algum lugar ele vai dizer assim, raça ponto entra dados. E aí essa função é exatamente essa daqui. E ela está onde? Dentro da classe raça. Por isso que você aponta para a classe raça. É isso aqui que você está dizendo. Olha, quando o desenvolvedor, o programador for programar, ele vai ter que, dentro da classe raça, vai ter um método que se chama entradados. O que vai fazer esse método? Ele vai listar todas as raças que estão cadastradas numa base de dados. Vai fazer isso daqui, vai preencher essa tela, né, que foi criada aqui, desse desenho de que foi criado. Então, está lá dentro da função. Então, veja, sempre que eu tiver essa demanda de um sistema fazendo alguma coisa, então, o ator pediu para abrir a tela, ou abriu a tela principal, e o sistema vai mostrar. Para ele mostrar alguma coisa, precisa que você execute, que você programe para ele mostrar alguma coisa. Então, é um método, entrar dados. Ou seja, lá na minha classe raças, um dos meus métodos vai se chamar entra dados. Ou lista dados, nesse caso aqui, mas tudo bem. Tá? Então, está lá, de raças. Né? E aí, o que acontece? O que acontece em seguida? O funcionário clica em novo. Então, vamos lá. Então, o que vai acontecer agora? Então, eu venho aqui e funcionário, novamente, vai clicar no novo. Então, vem aqui, ele olhou e vai clicar no botão novo. Onde que está esse botão? Está na tela principal ainda, olha lá. Está na tela principal. Então, daqui, clica no novo e aí o sistema abre o cadastro de raças. Então, novamente, o sistema abre a cadastro de raças. Tá? Eu vou trocar o nome aqui, porque eu acabei confundindo, acabei de verificar que eu confundi os nomes. Na verdade, esse daqui é lista dados. Acho que vai ficar melhor daí para a gente entender, né? Para eu poder executar aqui. Então, esse daqui é o lista dados. Né? E aqui sim agora é a entrada de dados. Entra dados. Então, além da minha função de listar dados aqui, eu vou ter não muito provavelmente, mas terei a função entra dados. Agora sim. Que vai fazer o quê? Vai permitir que, na hora em que ele clicar em novo, na verdade, o que vai acontecer? Eu até me adiantei, perdão. Clicou em novo, o sistema... Precisa ler, né? Então, volta para cá. Então, cliquei em novo, o sistema abre o cadastro e aí o funcionário digita as dados. Então, o sistema vai abrir essa tela para daí entrar os dados. Então, cliquei em novo, vai abrir essa tela, abrir novamente essa tela, e aí, a partir dessa tela, é que nós vamos ter o cadastro, o entra dados. Deixa eu pegar aqui, apagar ali aquelas linhas que estão erradas aqui. Então, aqui nós não temos essas linhas aqui. Elas partem, né, do cadastro de telas aqui. Então, ok? Então, vamos de novo. O funcionário clicou em novo, na tela do cadastro, naquela tela principal, da lista. Ele abre, o sistema abre o cadastro de raças, e aí ele abre, né, vai chamar esse entra dados, ou seja,
vai ficar com todas as informações já aguardando ser preenchida. Mas que todas as informações são essas? Então, vamos olhar novamente. Vejam que no cadastrar raças, eu tenho aqui esses campos, com a foto aqui num quadradinho de outra cor, o tipo, pode ser aqui, inclusive, o tipo é um combo box, né, e já vai vir com as informações preenchidas do campo, então, com um campo maior. Esse desenho de tela entra dados. Daí, o que vai acontecer? Então, agora eu estou com essa tela aberta. Antes eu estava só com essa. Agora eu já estou com essa interface aberta. Como é que eu sei? Porque eu cliquei em novo e abri essa tela aqui. Essa que está ativa, olha, vindo assim no sistema. Então, abriu a tela, o funcionário vai digitar os dados da raça e vai clicar em confirmar. Então, eu estou nessa tela aqui. Então, o funcionário vai digitar aqui, vai entrar, né, dados da raça, vai preencher, então preenche com dados da raça, ele clica no botão confirmar. Por que está apontando tudo para essa interface? Porque é ela que está aqui, ó. É ela que está aqui. Cadastro de raça. É aqui, tá? Não tem os pontinhos. E ao clicar no confirmar, o que acontece? O sistema grava e atualiza a lista dessas raças nessa tela principal, né? Com nova raça que está cadastrando. Então, ao clicar no botão confirmar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mandar ou executar o método gravar, que vai fazer o quê? Nesse caso aqui, função gravar, vai executar muito possivelmente, né, se você estiver usando SQL, a função insert, que é para cadastrar uma nova linha, um novo campo, um novo dado dentro daquela tabela, né? Pode ser em outra linguagem, em outra forma, mas você vai estar criando essa nova raça na tua tabela. Então, ele grava essas informações e daí ele faz o quê? Ele atualiza a lista de raças. Atualiza onde? Aqui no cadastro principal. É aqui que vai ter, muito possível, né, dentro do cadastro, que você vai ter uma forma de você incluir uma raça que você criou, né, que você acabou de preencher. Então, supondo que você acabou de criar a raça York, ao final, depois de confirmar, o que vai acontecer? Ela vai ser adicionada aqui na minha lista. Então, York pequena. Por isso que aqui vocês acabam atualizando e ela é com uma linha cheia, porque não é resposta a uma solicitação, e sim é uma execução. Então, ao clicar no botão confirmar, a partir desse form de cadastro, ele vai chamar o método gravar da classe raça e vai atualizar essa lista de raças, incluindo essa nova que ele acabou de criar, né? Dentro do cadastro de raças, atualiza dentro do cadastro de raças. E aí vai fazer o que ainda? E depois disso, o sistema ainda fecha a tela de cadastro. Então, o sistema fecha essa tela. Como eu tinha cadastro principal e abri a cadastro de raças em cima dela, quando eu preenchi essa informação, fecho, continuo o cadastro principal já com a lista preenchida. E aí pode começar tudo novamente. Então percebam que eu, para o cadastro de raças, para cadastrar uma nova raça, eu tenho todas essas sequências de ações que foram obtidas
a partir do cenário, né? Que, por sua vez, nos gerou, nos auxiliou a criar ou a desenhar essas interfaces. Então, por isso que, para chegar no diagrama de sequência, é preciso que se olhe diagrama de casos de uso, os cenários com as suas interfaces e, claro, diagrama de classes. Por quê? Porque será o diagrama de sequência que, na verdade, vai ajudar a gente a atualizar esses métodos da classe. Quais métodos que vão ser da classe raças? Eu olho aqui, olha, eu tenho o método entrar dados, está aqui, entrar dados, lista dados, então, lista dados, eu tinha invertido, né? O que mais que está apontando aqui? Gravar, entre outras, que depois vão surgir. Então, vejam, eu tenho a classe, a função listar dados, listar entra dados e a gravar. Ó, mesma coisa aqui, posso olhar por aqui. O que está apontando, o que está chamando? Do cadastro principal, listar dados. Do cadastro, da interface de cadastro de raças, entrar dados. Mesma coisa por aqui, desse form, gravar. Então, a partir desse form é que vai chamar o método gravar, que está definido, que está implementado na classe raças, aqui. Então, consigo localizar pelo diagrama 3 métodos da minha classe raça. E da mesma maneira, nós vamos fazer os diagramas dos demais cenários justamente para localizar essas operações. Então, esses métodos, na verdade, tem 2 formas de se fazer ele. Você já consegue encontrar, muitas vezes, pelos próprios botões. Então, se eu tenho um novo aqui, é porque eu vou ter um método que, ao clicar, o sistema vai ter que fazer alguma coisa, mesmo em relação a alterar e assim por diante. A vantagem do diagrama de sequência é que ele me diz onde que isso vai acontecer. Porque se ao abrir, o clicar no botão novo, ele pode estar dentro do próprio form e executar dentro do form. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos localizar os métodos que estão definidos para cada uma das classes. Então, da mesma forma com que eu fiz o cadastro de uma nova raça, eu posso fazer para alterar raças, para excluir, daí para cadastrar os pets, para cadastrar os proprietários e assim por diante. Então, eu tenho aí um número bastante expressivo do diagrama de sequência. Então, olhando o diagrama de sequência, vocês conseguem verificar todos os objetos que são necessários para uma determinada ação que vai acontecer, uma funcionalidade dentro do meu sistema. Então, para cadastrar uma nova raça, eu preciso do funcionário do PET, dessas 2 interfaces e dessa classe. E ele dá ênfase a essa sequência de ações. Diagrama de comunicação, né, você pode ter num sistema ou um diagrama de sequência, ou um diagrama de comunicação, ou ambos, se for muito complexo esse diagrama e seja de entender. O que muda de um para o outro? Qual que é a diferença deles? É a visualização, ou aquilo que eu quero demonstrar. Então, num diagrama de comunicação, né, para esse mesmo caso de uso, cadastrar raças novo, se eu fosse fazer um diagrama de comunicação para cadastrar raças novo, né, o que eu ia ter? Seria os mesmos objetos. Então, eu vou ter o funcionário do PET, eu vou ter as interfaces de cadastrar o PET principal, que é aquela lista, o cadastrar raças,
isso aqui não é PET, é raça. É o principal. O cadastrar raças, então essas aqui, as duas são as interfaces, né? A interface para esse cadastro e a interface para o cadastro de raças. E eu vou ter uma única classe, raças. Então, exatamente o que tinha aqui em cima. Eu peguei o que estava aqui em cima, coloquei aqui. Esse é um dos elementos que fazem parte do diagrama de comunicação. O outro elemento são as ligações, os links. Então, quando eu analiso um diagrama de sequência, o mesmo cenário, já que a gente está fazendo um ou outro, eu verifico que o funcionário do PET, ele interage tanto com o cadastro principal, quanto ele interage com o cadastro de raças, e ainda com a home. Então, veja, eu ainda poderia acrescentar aqui uma terceira interface, a home. Opa. Interface. Então, eu tenho 3 interfaces. Então, esse funcionário do PET, ele interage com a home, ele interage com o cadastro de raças e ele interage com as raças, com a interface de raças, aquela que tem a listagem a principal. Como é que eu sei disso? Porque ele interage com a home, ele interage com a tela de cadastro principal e ele interage com a tela de cadastro de raça. E a home interage com o cadastro principal. Então, a home interage com o cadastro principal. Ligo as duas. O cadastro principal interage com o cadastro de raça. O cadastro principal interage com o cadastro de raças. E também interage com a classe. Ó, interage com a classe. Está em vermelho aqui. Então, eu também interage com a classe. Na hora em que ele vai cadastrar as raças, também interage com as raças. Então, também interage com as raças. Então, olhando assim, eu consigo analisar pelo diagrama de comunicação só com esses dois elementos. Quais são os objetos que fazem parte desse cadastro de raças novos. Então, eu sei que eu vou ter esse ator, essas 3 interfaces e essa classe. E eu tenho com quem interage com o quê. Então, se eu fizer uma alteração na home, pode ser que isso impacte no cadastro de raças principal. Se eu tirar um botão daqui e for o de cadastro, vai impactar nele. Então, eu sempre tenho que, na hora que eu alterar a home, eu tenho que olhar se eu não estou mexendo aqui no cadastro e vice-versa. Na hora em que eu alterar um cadastro, eu tenho que ver se isso não vai impactar na classe ou nesse outro cadastro aqui. A mesma coisa, no cadastro de raça, se eu não vou alterar, se não vai impactar lá na lista ou na classe, mas eu não tenho nenhuma relação aqui, ou entre o home com a classe. Então, se eu mexer nessa interface, nessa tela da homepage, não vai ter ela não tem nenhuma comunicação com essa classe, não vai ter nenhum impacto aqui. Então, veja que eu consigo demonstrar nesse diagrama, na verdade, quem se comunica com quem. E aí vem o nome diagrama de comunicação. O outro, nós queremos ver quais são as sequências de ações que estão sendo verificadas. A ênfase aqui é de quem se comunica com quem. Mas daí, para você poder ter ou diagrama de comunicação ou diagrama de sequência, o que nós temos também no diagrama de comunicação, em que os dois são iguais, são as mensagens. Só que no diagrama de comunicação é obrigatório colocar ordem. Então, aqui começa como? O funcionário cadastra a raça na home e depois ela vai abrir a tela do cadastro, lá da lista de cadastro principal. Então, a primeira coisa que acontece é nesse sentido aqui. O funcionário, ele clica para abrir, né, que eu escrito aqui, cadastro raça, perdão, cadastro raça. E aí, dessa daqui,
Opa, desculpe. Para cá, cadastro, raça. E aí sim, daquele ali, deixa eu por aqui para apagar o que eu escrevi ali. Não tem esse aqui. Vamos tirar aqui. Né? Então, começo pelo cadastro de raças e quando eu cadastro, em seguida eu tenho nesse sentido a segunda mensagem, que é abrir. Tá aqui. Depois do cadastro principal, executa o método listar dados na classe raças e ele volta com mostrar lista. Então, 3. A partir do cadastro, ele tem uma mensagem que vai nesse sentido, 3, que é a lista de dados. E nesse sentido aqui, 4, mostra. Depois, 5, o funcionário clica no botão novo e vai abrir o cadastro de raças, que vai executar ou entrar dados. Então, o funcionário vai, agora sim, clicar, 5, em novo, que por sua vez vai abrir, 6, abrir o cadastro de raças, que vai executar, nesse sentido, 7, o entra dados. Tá? E aí, o que acontece? O funcionário preenche os dados da raça e clica em botão confirmar. E daí vai gravar as raças. Então, nesse sentido aqui, que é a continuidade, eu vou ter o 8, em que ele vai entrar com os dados da raça e vai clicar em confirmar. Aí o que vai acontecer? Nesse sentido, novamente, opa, aqui é 10. Vai gravar. 10. Tá? Então, preenche dados da raça, confirmar e vai gravar. 10. Aí, finalmente, ainda atualiza a lista de raças. Então, quando ele grava, atualiza 11. Atualiza lista de raças e tem uma relação aqui, deixa eu ver aqui 10, que é ele vai fechar algo recursivo. Então, vai nesse sentido aqui, 12, fecha essa tela. Está atualizado aqui, fecha essa tela. E pronto, fecha a tela. Então, eu consigo, com o diagrama de sequência, gerar um diagrama de comunicação e, a partir do diagrama de comunicação, gerar um diagrama de sequência. E eu consigo montar o diagrama de comunicação diretamente do cenário, da mesma forma como eu fiz anterior. Eu vou construindo à medida que eu vou lendo os cenários e olhando as interfaces. Então, esse daqui enfatiza essa visão de quem interage com quem, com quais métodos. Então, vejam, para a classe raça, quais são os métodos que estão entrando? Lista dados, entra dados e gravar, os 3 métodos. Quais são os métodos que eu vou ter que implementar dentro desse form aqui, dessa interface de cadastro de raças lá, a interface principal que tem a lista. Ele vai ter que mostrar as informações, ele vai atualizar a lista com uma nova raça, ele vai executar aqui o novo é só porque tem um botão, possivelmente aqui no cadastro, que daí vai executar o abrir. Então, eu tenho uma série de métodos
que me auxiliam a entender, ou melhor, elas também representam esse cenário com essa interação que acontece no cenário. Nesse vídeo, vimos como elaborar diagramas de sequência e de comunicação. Os próximos vídeos serão sobre diagramas de atividades e de transição de estado. Até mais!